vai morrer, está em Apocalipse aí, que a morte será jogada no lago de fogo, então vai ter o dia da morte e da morte. A morte vai... Jesus voltar e eu fico nesse tempo. Sim. Então a questão, irmãos, é que esse império da morte que causava um medo a todos nós, a todo ser humano, foi aniquilado, foi vencido, foi subjugado. Então o autor da vida, não há poder maior do que a vida. Não existe, né? Não tem como. E aí a gente entende que essa vida experienciada, quando ela é vivida, né, por esse evangelho abundante, evangelho da graça, a gente muitas vezes fica amedrontado por um engano da religião. A religião, irmãos, é o pior inimigo do evangelho. O cristianismo, né, histórico, a partir lá do ano 313, mais ou menos, lá do Constantino, ele virou o pior inimigo do evangelho, porque ele trouxe um evangelho falseado, cheio de regrinhas que limitavam as pessoas a viver o evangelho proposto por Jesus. Então, quando a gente fala fundamentos do cristianismo, na verdade, eu acho que vou até mudar esse título aí nos livros e tal. Fundamentos da fé, né? Que seria a fé cristã. Então, fundamentos da fé cristã. Esses fundamentos da fé cristã é o evangelho de Jesus. E o que é o evangelho de Jesus? Trocando aqui o miúdo, reduzindo muito, lógico. O evangelho de Jesus, estou falando do conceito, né? O evangelho de Jesus é a vida na vida em Cristo. Isso é o evangelho de Jesus, que extrapola as regras, as teologias, os espaços, os dias, né? Então, extrapola tudo isso. Não há nada que possa, não há nenhum recipiente que possa conter o evangelho de Jesus. Na humanidade não existe, não tem como. É por isso que Deus disse assim: eu não habito em templo feito por mão de homens, né? Não tem como. Por que então que existe o católico também? Até hoje eu não consigo entender. E por que existe o evangélico também? Não, é diferente. Não, é a mesma coisa. Não. É a gente mesma acredita coisa. realmente em Deus, mas eu falo assim, em templos de levantar estátuas. Será que nós acreditamos verdadeiramente em Deus? Será que na constatação do que é pregado em igrejas, em muitas igrejas evangélicas no Brasil, será que nós acreditamos em Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou nós criamos também os nossos ídolos? Eu não sei, quer dizer, eu sei. Eu entendo que nós, na verdade, expressamos muito mais as religiões, as tradições, do que o próprio Deus. Deus, ele é muito maior, mas ele é muito maior. Ele não tem nada a ver, como eu disse no começo da aula, com a gente. Ele é totalmente outro. Então, o que nós projetamos, o que eu projeto muitas vezes, numa aula, num pensamento, Deus é infinitamente muito mais do que isso. Muito então, mais. Nós que tem uma linha de pensamento. A gente acredita realmente em Deus. Assim, Deus, acreditamos, pelo menos eu falo, eu acredito plenamente em Deus. Apesar que a gente fala assim, porque esse corpo, os nossos pensamentos, o que acontece na nossa vida, é complicado, é difícil, mas acima sempre de tudo na minha vida há um Deus, independente da situação. Isso que eu quero, assim, tudo que acontece, a gente passa, né, temos as coisas, mas a gente sempre coloca Deus sempre em primeiro lugar, e principalmente, sim. Não falei nada. Eu pelo menos penso assim, mesmo até mesmo no pecado, você pega a primeira coisa que você vai pensar, eu pensei Deus. Sim. Eu falo assim, essa linha. Agora, se as pessoas acreditam assim, não consigo entender, porque eles acreditam muito em Deus. Eu falo assim, quando eu não era evangélica, a minha mãe era católica apostólica romana, meu pai era evangélico. Aí eu fiz a primeira comunhão, que minha mãe queria, também não tem entendimento. E fui na presbiteriana e fui batizada com a inscrição, porque meu pai me disse, olha, um negócio, né? Mas ao mesmo tempo nenhum dos dois me entendia. Mas eu sabia quem era Deus, assim, sabe? Do meu jeito. Porque quando foi lá para falar, fazer o julgamento lá na primeira comunhão, eu lembro como se fosse hoje. Você tem que ajoelhar, você tem que
falar, eu olhei para o padre e falei, nunca, na cara dele. Você é um homem pecador que nem eu. Se for para me falar alguma coisa, eu falo para Deus. E olha que a minha mente era bem perturbadinha, mais, tá? Então, é uma linha em que você ama Deus, você sabe que Ele existe sobre todas as coisas. É que eu não me conformo uma pessoa acreditar numa imagem, não entra isso na minha cabeça, professor. Não entra uma pessoa acreditar naquela imagem, acreditar naquela flor. Não, até mesmo na igreja católica, toma uma flor que vai coisar, toma um pano que vai ser curado, toma um negócio, sabe? É o que você falou, é muito mais além do que isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que essas coisas só estão no catolicismo? Não, estão no crente, estão em todo quanto é lugar. Foi isso mas que eu eu falo disse. assim, uma pessoa, na minha visão, eu sei, você me põe certinho. Foi isso que eu disse. Eu consigo entender isso. Mas eu falo, vamos dizer, não na religião, o ser humano acreditar em certas coisas que não tem fundamento. Não tem lógica, sabe? Eu olho assim, o dia que eu fui na sala dos milagres, eu fui lá no Presídio do Norte. Tá, a minha preocupação... Eu quase morri. Veja bem. Acreditei naquilo. Tudo bem. A minha preocupação não é a gente, às vezes, enxergar essas coisas, né, em outros movimentos. Porque nós entendemos que esses movimentos, entre aspas, não representam Deus. Não. Isso. A minha pergunta, quem é que representa Deus na nossa ótica? É o protestantismo, não é? Sim. São os cristãos protestantes, somos nós. Aí a minha pergunta e a minha questão mas nós também estamos representando Deus nas nossas expressões de vivência, de pregação, de ensino. Então assim, a gente tem essa tendência, que é a tendência de todos nós, sempre olhar para a outra direção que não é a nossa. E o que a gente deve muito mais se preocupar, e que para mim é muito mais perigoso, é justamente cortar na nossa carne. Tem que colocar na navalha na nossa carne. Porque a gente está estudando o quê? Os fundamentos da fé, né? O fundamento do cristianismo, as verdades. A pergunta esses fundamentos estão na nossa vida, pessoalmente falando, estão nos nossos movimentos, a gente chama de comunidade de fé, nas nossas profissões de fé? Essa é a questão. Então vocês devem ter percebido, pouco critico os outros movimentos religiosos. A minha preocupação é com a gente, muito mais, nesse sentido de avaliar se nós estamos vivendo isso. Porque quando a gente coloca muito o olhar na outra direção, é o que acontece. A gente pouco tem a autocrítica. A gente não aceita e a gente sempre vai citar essas questões. A minha preocupação e o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus? E não é de hoje, isso aí desde o tempo dos apóstolos a gente já percebe a tendência enorme que nós estamos 2000 anos tentando destruir a igreja. Não conseguimos até hoje, mas a gente tenta. 2000 anos tentando destruir a igreja, desde a época dos apóstolos, inclusive. Entre os próprios apóstolos tiveram dificuldade que precisava ser resolvida entre eles lá. E se o Espírito Santo não intervém, é possível que um daqueles apóstolos lá também iria desvirtuar alguma coisa, né? Então é muito interessante, irmãos, essa questão de que essas bases, elas precisam ser bem fixadas no sentido de verdades. O que são verdades? Verdades é toda declaração ou todo ensinamento que o final desse ensinamento estimula as pessoas a se parecerem com uma outra pessoa, que é o Cristo. Então não é que tem que seguir a cartilha do movimento religioso, da denominação. A gente não adestra crentes para obedecer à denominação, né? A gente discipula pessoas para seguir o Cristo, emancipar essas pessoas de qualquer amarra religiosa, qualquer amarra humana. Jesus, 1 Coríntios 7, 23. 1 Coríntios 7, 23. Eu acho muito interessante esse texto. 1 Coríntios 7 e 23. Paulo, ele trouxe aqui um texto muito, mas muito interessante. Ele disse assim: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Fostes comprados por bom preço. Não é interessante? Sim.
não nos façais servos dos homens. Mas é interessante que ele vem falando até no verso anterior, no 22, nós somos chamados pelo Senhor sendo escravos, sendo servos, e liberto do Senhor, e da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo de Cristo. Nós somos chamados para a liberdade, não é isso? Sim. O nosso problema é lidar com a liberdade. Quando a gente é como um passarinho que viveu sempre numa gaiola. Ele nasceu, cresceu e viveu lá. O dia que você solta ele, ele fica perdido. É igual cachorro. Esse dia eu vi um cachorro andando na rua, assim, eu já vi logo, esse cachorro nunca saiu de casa. O cachorro que é criado na rua, rapaz, ele respeita até fala de pedestre, assim. É verdade mesmo. Não é? Ele atravessa a rua olhando para os dois lados. É impressionante, não é? Meu barulho de moto já fica assim e tal, então ele sabe lidar. O que é criado em casa, ele sai já morre na primeira esquina atropelado. Todo bobão vai a cara para cima, vai vir. Então a liberdade é uma dificuldade que nós temos para lidar com ela. E nós somos chamados para a liberdade. Só que essa liberdade precisa ser subjugada em Cristo. O Espírito Santo precisa conduzir as nossas vidas, irmãos. E a gente parece que gosta de ser escravo. Sabe por que a escravidão ela é mais fácil do que a liberdade? Porque a escravidão coloca a responsabilidade em outro senhor das decisões. Por que os cristãos não estudam a Bíblia e esperam que o pastor traga uma mensagem que encaminhe a vida deles para Deus? Por que eles querem que um pastor, um professor seja ungido, um poderoso usado por Deus? Porque eles não querem ter a comunhão com Deus e eles mesmos buscarem essa orientação de Deus, ou enfrentar as questões da vida, como a Bíblia ensina. Por que é bom eu ter um pastor que é estrela, que é ungido? Por quê? Porque essa pessoa não tem a necessidade dela caminhar com Cristo, de ela buscar em Deus a comunhão. Então é mais fácil, é mais cômodo você transferir a responsabilidade de ser escravo das outras pessoas e manipulado pelas outras pessoas, porque você se exime das suas responsabilidades de tomar as decisões. E as decisões que tomar errado tem que arcar com a consequência. Mas se foi o outro que disse, se foi o professor que disse, se foi o André que disse, então foi ele que disse. Não sou eu que estou declarando, mas é errado, é não sei o que, não, mas foi o professor que disse. A gente coloca o nome do outro, a gente chama o outro para a responsabilidade. Então a escravidão, seja ela de qualquer forma, é mais cômoda nesse sentido, porque a gente perde a nossa autonomia, mas também não se responsabiliza por nada que faz e fala, porque foi a igreja que me ensinou, porque foi o pastor que me ensinou, porque foi o professor que ensinou, porque foi meu líder que me fez fazer isso, me orientou assim. Deu errado, mas não fui eu. Entende? Então a liberdade é algo que a gente muitas vezes não prefere nem ter, que é mais cômodo. Agora Deus nos chamou para a liberdade. E aí cada um de nós somos autônomos nesse sentido, em relação ao outro, de ter diante de Deus a nossa responsabilidade de ter as nossas conclusões, de tomar decisões na nossa vida, né? E tem mais uma questão que eu acho muito interessante. Todos nós somos chamados. O Evangelho propõe isso, segundo eu acredito. Propõe que todos nós devemos ser discipulados quando aceitamos a Cristo por um irmão mais experiente na fé. Discipulados. E a gente precisa se desvincular desse irmão, caminhar com as nossas próprias pernas. Olha uma coisa interessante. Isso chama-se emancipação. Só estaremos ligados a Cristo. As pessoas gostam de ser chamadas de mestre, não é não? Ungido. E aí, mestre? E aí, tá? Enche o ego, né? Sim. E aí, mestre e tal. Aí Jesus disse assim: ninguém chamar de mestre. Há um só mestre de vocês, a saber, o Cristo. Olha que coisa interessante. A ninguém chamar de mestre. Só um é o mestre de vocês, que é o Cristo. Eu não estou falando que não tem ministério de ensinador de mestre, não é isso. Eu estou dizendo que todos nós devemos ser ligados na videira verdadeira. Todos nós devemos estar ligados a Cristo, não é? Todos nós devemos buscar essa comunhão íntima, pessoal, individual com Cristo. Vivemos em comunidade, dependemos uns dos outros para uma série de coisas.
para sermos exortados, cuidados, alertados, né? Para que um ore pelo outro, um carregue as cargas uns dos outros. Agora eu estou dizendo que nós devemos caminhar com Cristo, o Espírito de Cristo, é o Espírito de liberdade. A gente precisa entender que esses fundamentos devem nos dar seguranças individuais, para que nessa individualidade, que não é pecado, o problema é o individualismo, onde eu acho que eu sou especial e os outros não, eu sou aquele que Deus prefere e os outros não, eu sou ungido e os outros não, eu devo ser abençoado e servido e os outros não, como eu estou falando. Então o individualismo é prejudicial, a individualidade ela é saudável, e a individualidade é que nos emancipa das outras pessoas e nos ligam a Cristo. E ligado a Cristo, é claro que eu vou servir as outras pessoas. É claro que eu vou considerar as outras pessoas, inclusive, superior a mim mesmo, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 5, alguma coisa assim, 5 ou 6, né? E tendo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sempre fala de Deus, é o 4, que diz lá que a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. Assim. Então, o que a gente precisa entender, irmão, é que esses fundamentos têm que nos dar segurança, firmeza, orientação, referência, esperança, sabedoria, entendimento, produzir vida em nós, para que a gente expresse o Evangelho, né, e que a gente adore somente a Deus, que a gente sirva a Deus. E servir a Deus, é lógico que a gente vai servir os outros. Vocês têm alguma pergunta fácil e rápida a respeito da matéria que eu vou falar até aqui? Só esse comentário do capítulo 7 aqui, esse texto ilustra bem, né? Infelizmente hoje, essa falta de responsabilidade, né, do cristão, né, professor? As pessoas vão até lá, ouvem o que o pastor tem a dizer, não provam para ver se de fato condiz com a realidade, se é proposta de fato de Deus, e vão repassando aquilo, replicando e mergulham no mundo de heresia mesmo, de mentiras, e quando você chega trazendo, tenta aplicar de alguma forma, mais uma vez eu voltando, é um desabafo, hein? Quando você aplica, as pessoas ainda têm a audácia de dizer assim, desculpa, mas eu aprendi assim, porque é mais coerente, parece, né? Por quê? Porque você compara com o mundo. Você vive num mundo, né? Um mundo de fantasia. Você pega a igreja e junto com o mundo parece que é coerente. Aí quando você chega e fala, não, nada. Aí é onde entra o texto que fala, não, mas nós andamos contra, né? Isso. Essa ideia. Aí as pessoas colocam a responsabilidade, é escravo do pastor e não de Cristo. Ou seja, não foi liberto, né? Não foi liberto. Infelizmente. Porque é um discípulo, assim, tem gente que do também pastor, não quer de ser Cristo. liberto, é diferente, né? Então, é nesse sentido, as pessoas não querem, né, assumir uma responsabilidade. Esse é o grande problema que nós enfrentamos. Não entrando o eu, né, o eu nosso, mas essa é a proposta, a gente vê a dificuldade que tem. Nós tentamos aplicar de alguma forma e aí é onde a gente entende que nós estamos, pelo menos, apontando para o caminho certo, né, porque é onde vemos o evangelho, né, professor? As afrontas, e aí...